Como melhorar o design dos nossos personagens. Opa, eu sou o Godok e no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar criando um personagem novo, que ele é um arcanjo do sangue, enquanto eu dou várias dicas super maneiras para vocês na hora de vocês irem criar os seus próprios personagens. E antes da gente ir lá pro Photoshop pra gente criar esse personagem, não se esquece de deixar o seu joinha e se caiu de paraquedas para se inscrever no canal. Muito obrigado, pessoal, e agora sim, bora lá! E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop pra gente fazer este nosso novo personagem, e esse personagem tem uma história. Ele é o arcanjo do sangue, né? O anjo do sangue. Não sei exatamente como eu iria traduzir isso daí, mas em inglês eu escrevi como Blood Angel, porque eu achei maneiro. E a história desse personagem me veio muito com relação aos últimos personagens que eu tava criando no canal. Eu tava criando bastante personagens que são demoninhos, e eu fiquei pensando, e se houvesse este universo onde os demoninhos fossem as pessoas boas e os anjos fossem meio que as pessoas más, fazer meio que essa antítese, né, brincar com essas polaridades diferentes. E aí eu criei este personagem que é um membro do esquadrão que caça os demônios, que são os Blood Angels. Nesse mundo tem vários tipos de Angels diferentes, e esse daí é o Angel da parte da guerra, né, a parte de fazer esta limpa, esta vista grossa nos demoninhos. Então esse é meio que a história por detrás desse concept. Talvez eu traga outros designs de Angels no futuro, quem sabe, né? Deixa aqui nos comentários caso vocês queiram ver esse tipo de conteúdo que eu trago mais pra vocês. Eu particularmente gostei bastante desse universinho, por assim dizer. Já cheguei a fazer uns 3 personagens diferentes que são dessa trupe de demoninhos, e eu tô gostando bastante, então vai ser muito maneiro explorar um pouco mais desse mundo com vocês, né, desses personagens. E a dica que eu quero deixar com vocês hoje aqui, pessoal, foi algo que ficou muito presente nessa peça, que diz muito a respeito do design. Eu inclusive trouxe um vídeo falando um pouco mais sobre designs na parte de fazer ilustrações, inclusive foi fazendo uma dessas demoninhas deste universo. Se você ficar interessado, vou deixar aqui nos cards para você poder ver. E nesse daqui não foi diferente nem um pouco, sabe, pessoal? Eu cada vez mais tô prestando mais e mais atenção na maneira como a gente apresenta os personagens. Eu sinto que isso daí é algo que faz muita diferença e que não é tão difícil assim se você for parar ali para fazer mesmo. Só vai tomar um pouquinho mais de tempo, né? Vai tomar uma horinha, meia horinha, dependendo do quão elaborado você queira fazer, mas faz toda a diferença. Nesse daí, por exemplo, eu pensei bastante em quais seriam as cores que iriam compor a cena, qual seria a cor do texto, como que essa cor do texto faria o contraste com essa cor do fundo, e qual seria a cor do personagem também, se seria uma cor interessante para colocar nessa composição como um todo. Eu pensei bastante mesmo, e isso fez muita diferença, sabe? Normalmente eu não penso tanto assim, eu meio que coloco uma cor de fundo que consiga dar um destaque bom para o personagem, mas eu não penso em tudo, sabe? Eu não penso na cor do texto, eu não penso como que isso vai fazer uma relação interessante com o todo, mas neste daqui eu pensei, eu fiz com que essa cor desse texto rimasse com a cor do personagem, trouxe uma cor bem escura pro fundo para fazer com que o nosso Angel ele tenha uma cor mais clara que contraste com o todo. Eu tava realmente parando para pensar bastante nisso, e eu senti que isso fez com que a apresentação do personagem ficasse super bacana. E isso é algo muito interessante, porque nessa ilustração em específica eu tirei muito do tempo que eu usaria para fazer o render do nosso personagem, para focar nesse todo, para focar nessa construção de todos esses elementos, sabe? Eu fiz uma troca, eu falei para mim mesmo que eu iria gastar um bom tempo para fazer essa ilustração, mas que eu iria dividir esse tempo mais focando neste todo, né? Focando na composição
atenção do que somente no personagem, porque por muitas vezes eu foquei muito no personagem e a apresentação ficou meio que deixando a desejar, então meio que eu troquei um pouco essas peças, né? Acabei que no final dessa peça eu até dei um render meio pouco para o personagem, eu sinto que eu conseguiria trazer mais detalhes, trazer um aspecto mais bacana mesmo pro personagem. Eu deixei bastante essa parte como um plano secundário para focar no fundo, e isso trouxe um resultado bem interessante. Particularmente falando, eu gostei muito de focar no todo, na composição, porque isso traz meio que uma embalagem pro nosso desenho. Eu sempre pensei nisso, sabe, que parece que na hora de fazer um concept de personagem é muito legal da gente pensar nessa embalagem, nesse todo, né, como que a gente vai fazer o framing do nosso personagem, porque isso acaba dando um outro ar na hora da gente observar esse concept, dá até um pouco de background para quem é esse personagem, sabe, se ele é um personagem bom, se ele é um personagem mau, porque as cores do fundo elas refletem um pouco do sentimento do personagem, né? Se eu trouxesse uma cor mais clara pro fundo, talvez a gente fizesse uma associação mais positiva com esse personagem, mas já que eu trouxe um fundo mais escuro, traz um certo peso ali pra esse personagem, que era justamente isso que eu gostaria de passar também, né? Porque ele não é um personagem bonzinho, como eu disse pra vocês, esse é um personagem que ele tá caçando os demoninhos, então eu quis trazer um pouco mais deste peso nas cores do personagem, porém eu sinto que eu poderia ter dado um pouco mais de detalhe para esse nosso personagem. Eu realmente não foquei muito nesse render, eu trouxe um render que é um pouco menos orgânico, né, então eu fiz todas aquelas camadas de sombra, fiz depois uma camada de rim light, e eu fiz essas camadas com um pouco menos de paciência, porque eu tava realmente focando o meu tempo nessas outras áreas que eu conversei com vocês, e eu sinto ainda que é muito importante da gente dar a devida atenção para os personagens. Infelizmente não foi muito este caso dessa arte de hoje, eu deixei isso realmente com um plano secundário, mas como um todo ficou super bacana, e eu trouxe novamente para esse personagem algo que eu tinha comentado no último vídeo, né, dessa nossa diabinha que eu comentei com vocês, que são sobre os dioramas, trazer um pouco de chão, trazer um pouco de outros elementos ali, para que esse personagem esteja pisando em um ambiente que seja real. Eu realmente achei muito legal essa dinâmica dos dioramas, e eu pretendo explorar isso nos próximos concepts, para tentar ver qual é a extensão disso, qual é a viabilidade da gente realmente trazer um pedacinho de terra pro nosso personagem tá pisando. Eu acho isso muito legal, fica um pouco fofinho ali, né, trazer um pouco desse background do personagem, trazer um pouco desses ambientes, né, onde que esse personagem mora, como que é um pouco do environment que esse personagem está, trazer uns props, por que não, né? Esse daí foi um diorama que ele não conta muito sobre a lore do personagem, até porque eu tava tendo um pouco de dificuldade em pensar na lore como um todo, né? Eu realmente tava mais pensando ali no design dessas armaduras do que qual que era o background do personagem em si, onde que ele mora, né, como que é o ambiente ao redor dele. Eu não consegui pensar muito bem nisso, então os props ficaram um pouco genéricos, por assim dizer, mas foi muito legal trazer uns props ali. Eu tô gostando cada vez mais de trazer esses pedacinhos de terra, contar um pouco mais sobre o background do personagem, usando desse chãozinho, né, desse pequeno diorama, né, debaixo do nosso personagem, para contar um pouquinho mais da história. Tá sendo uma exploração, algo que eu tô vendo ainda aos poucos, mas eu tô gostando, eu tô achando bem divertido. É algo que eu não tenho o costume de ver em concept, até porque demora um pouco mais pra gente fazer essas peças, né, essas areazinhas, então é completamente normal, né, de você não ver muito, mas eu gosto bastante disso, então eu tô explorando pra ver como que é fazer esses dioraminhas nas nossas ilustrações. Mas agora chega da gente conversar sobre dicas de criação de personagem, e bora dar uma olhada pra gente ver como que ficou este personagem de hoje.
E bom pessoal, esse foi o nosso Bloody Angel. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui embaixo e entra no nosso Discord, o link tá na descrição. Vai ser muito bacana ter você conosco. Lá você vai conseguir fazer outros amigos que também gostam de arte. Vai ter um ambiente lá para você poder compartilhar os desenhos que você faz. E eu tô sempre conversando com vocês por lá. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Valeu, falou, se fui!